Eu comecei a gravar a primeira temporada do Menopausa Sem Fronteiras, meu projeto maravilhoso, Ai, que legal. que vai entrevistar mais de 700 mulheres pelo mundo. Eu vou rodar todos os continentes, isso nos 3 anos ainda, e eu já comecei aqui na Amazônia, já comecei com as ribeirinhas, não em Manaus, comecei com as ribeirinhas, daqui a pouco Tem a gente vai mostrar a imagem? imagem Vamos aí, ver. né, do primeiro Olha que episódio aí lindo. que a gente já gravou, e as conversas com elas, né, sobre menopausa. Então, o que eu quis mesmo entender com as ribeirinhas? Num lugar onde tem o ar mais puro do mundo, onde elas andam, elas remam, elas nunca tiveram carro, faz atividade, exatamente. Não comem industrializados, é difícil. Tem uns mercadinhos pequenos, mas assim não come, não tem uma farmácia que tem um monte de chiclete, não sei o que e tal, sabe? Não tem. Tem uma comunidade que elas vivem felizes, sabe? Que elas se ajudam e tal. Então o estresse ele é relativo. Aquela agona, né? Agora não tá agona, mas né, do Rio Negro e tal. Então assim, será que nesse lugar, essa é a minha tese aí, né, nesse primeiro episódio, será que neste lugar a gente consegue ter menos sintomas de menopausa? 80% das mulheres têm sintoma nessa fase de menopausa. Climatério, menopausa. Climatério é um pouquinho antes da menopausa, enfim, não é isso? Climatério são os 3 períodos. A perimenopausa, que é o antes, que pode ser até 8 anos antes dos 50 anos, que é a média da brasileira, que ela entra na menopausa. E depois, após, é mais ou menos 10 anos. Então a gente tem aí 18... Que delícia, né? Que delícia! Quando você fala assim, ai, me livrei da menstruação, vem só o resto. Então, e por isso que tem que ter alguém falando sobre isso, né? Tem muitas mulheres falando sobre isso, mas não tem ninguém com essa alma aventureira e jornalística indo para todos os lugares para conversar com essas mulheres. E o que eu descobri aí, né, a gente tá mesmo no meio da floresta, e das 12 mulheres que eu entrevistei, essa é a Nilde. A Nilde tá na perimenopausa, né, que é esse período que começam os sintomas, a menstruação começa a variar. E a Nilde, ela nasceu e cresceu dentro da floresta, então ela sabe tudo das plantas. Eles usam lá uma planta que eu não sabia, que é uma casca de árvore que chama uxi. UXI, que eu nunca vi aqui em São Paulo, nada disso. Elas usam até para TPM desde muito tempo. Usam a folha de amora, que é meio que já se popularizou, e usam também a folha do algodão, o que eu também não sabia. Aí da Nilde, eu fui para uma mulher que faz garrafada, que manipula essas folhas e tal. E aí essa daí, por exemplo, ela ficou tão irritada e estava tão irritada, a Maria Naia, que ela falou que ela já pensou em jogar uma panela quente no marido, um dia que ela estava tão irritada. É nesse nível, eu falei, você não jogou, graças a Deus, não jogou, mas nesse nível de irritação. Essa é a Nassaro, ela é a mulher do pajé, ela já não tem mais menstruação, só que a mãe do pajé deu para ela, depois que ela teve o último filho com 42, assim, deu para ela uma cuia com ervas e um remédio espiritual. E ela falou que parou a menstruação. Então ela acredita que essa cuia, que tem remédio espiritual, e é o que foi, e que qualquer hora a menstruação pode voltar. Você entendeu? Olha com a crença e tudo. Então eu quis, e vou falar muito na América do Sul, eu vou para o deserto de sal, eu vou para a Patagônia, para os lugares naturais onde as pessoas usam de alguma forma para aliviar esses sintomas as plantas. Então essa meio que eu vou trabalhar essa tese aqui na América do Sul. Esse não é um projeto que está em TV? Não está em TV, não vai para a TV, vai para o streaming e para os canais abertos, como YouTube e tudo isso. Mas partes, né, no YouTube. Mas eu quero vender esse projeto, é um projeto autoral, eu quero vender para o streaming, que eu acho que daí a gente pode fazer uma série de, por exemplo, aqui no América do Sul, eu vou para 12 países, entrevistando 12 mulheres, cada episódio seria um país. Entendi. Então, assim, é mais além do que uma TV pode passar. A gente tem, eu tenho 30 anos de TV, você deve ter quase 30 também. 30 anos também. Então, a gente sabe que a TV não se interessa por passar um conteúdo tão extenso e tal. Então, por questões comerciais, por questões de tempo, enfim, né? Meu foco, e de vontade também, Glória. De vontade também. Olha, eu estava tentando ser um pouco polida.
Mas eu falo mesmo, vontade, não tem vontade, porque eles acham que, não, é muito segmentado e tal. Imagina, a menopausa, milhões de mulheres na menopausa. E quem não está e quem não passou vai passar, né? E essas imagens é o primeiro canal aqui, Conexões, que as pessoas veem essas imagens. Ai, que privilégio, obrigada! Muito legal, né? Adorei. Muito legal. Olá, viajante, aqui é a Glória Vanik. E aí, gostou do corte que você acabou de ver? Então não se esqueça de curtir, comentar suas experiências e se inscrever no nosso canal. E para assistir ao programa completo, é só acessar o canal oficial do Flow News.